O Sermão do Monte. Texto retirado do livro Jesus, o Divino Amigo, do irmão Virgílio. Psicografado por Antônio Demarchi. Naquela tarde, Jesus observava a multidão que se juntava ao seu redor. Eram pessoas provenientes de diversos lugares, de regiões distantes. Cada uma com seu problema, sua angústia, seu sofrimento, sua tribulação. Observava atentamente a tristeza que traziam, detendo-se no exame do que ia no fundo de cada um dos presentes, e sentia compaixão pelos infortúnios ocultos. Eram criaturas sofridas, mães desesperadas, idosos debilitados, homens humildes, mulheres tristes e uma infinidade de trôpegos e mancos. Se pudesse, com uma simples imposição de mãos, o Divino Mestre aliviaria a dor e os problemas daquelas pessoas, mas sabia que não deveria revogar as leis. As leis deveriam ser obedecidas e cumpridas. O período difícil era a oportunidade de aprendizado necessária ao espírito imortal para se fortalecer em suas fraquezas. A dor que cada um carregava era a oportunidade bendita de aprimoramento para a evolução espiritual. Mais importante do que operar milagres e fazer curas, era libertar o ser humano dos problemas por intermédio da palavra, para que a humanidade pudesse, a partir do conhecimento da verdade, libertar-se por meio da própria melhoria espiritual, da compreensão, da prática do amor e da caridade. Teria, entretanto, que trazer alento imediato aos desesperados, consolo aos aflitos, esperança aos doentes e agoniados. Desta forma, subiu ao monte e a multidão o rodeou, fechou os olhos, respirou fundo, elevou seus pensamentos em prece ao Pai Eterno, enquanto 2 lágrimas cristalinas como pérolas rolaram por sua face. Inspirado, proferiu o inesquecível sermão que ainda ecoa no espaço da eternidade. Não se desesperem, meus irmãos. O Pai Eterno sabe de suas dores e agonias, e jamais os abandonará. Jamais duvidem da bondade do Senhor, porque Ele é o Pai que ama indistintamente todos os filhos. Confiem no Pai. Posso vos dizer, com a confiança que o Pai depositou em mim, que todas as tribulações são passageiras, e todos serão bem-aventurados. Profundamente emocionado, o mestre fez breve pausa, enquanto o choro descia de seus olhos radiantes, em virtude dos clarões divinos que apenas ele, dentro da comunhão que mantinha com o Pai Celeste, podia distinguir. Fechou os olhos e respirou fundo para em seguida prosseguir. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a face de Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis quando por minha causa vos injuriares, perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vocês. Regozijem e exultem, porque grande será a recompensa nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que vieram antes de vós. A palavra de Jesus ecoava, firme, forte, límpida e cristalina, levando a sublime mensagem que também se propagava na brisa suave daquela tarde inesquecível. Atentas, as pessoas sentiam-se arrebatadas, esquecidas dos problemas, envolvidas pelo toque de uma energia desconhecida que as fortalecia, tocando as fibras mais sensíveis de seus corações, repercutindo no fundo de suas almas. Aquele era um momento único e sublime. Ficaria registrado para todo o sempre na memória daqueles privilegiados que assistiram ao Sermão da Montanha. Sob o forte impacto, Jesus prosseguiu. A vida é dom de Deus, e por esse motivo, precisamos buscar a alegria de viver, apesar dos problemas que nos afligem. Precisamos dar sentido e sabor à vida. Os discípulos encontravam-se ali e, extasiados, bebiam as palavras daquela nobre palestra. Voltando-se a eles, o mestre continuou. Vocês são o sal da terra, que dá sabor e sentido à vida. Ora, se o sal for insípido, como restaurar seu sabor? Para mais nada serve, e será jogado fora e pisado pelos homens. Por essa razão eu digo, vocês são a luz do mundo. Haverão de espalhar a claridade eterna por meio da palavra, levando luz e entendimento ao ser humano sofrido e necessitado. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Da mesma forma que não se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas se põe sobre o velador, de forma que ilumine todos da casa e quem se aproxime. Assim também haverá de brilhar sua luz diante dos homens, para que vejam as boas obras que fizerem e glorificarem o Pai que estás nos céus. O Divino Mestre fez breve silêncio para que suas palavras fossem assimiladas,
Olhou a multidão e notou que espíritos de luz envolvia cada um dos presentes em emanações de paz e harmonia que facilitavam o entendimento. Uma torrente luminosa descia dos mais altos das esferas celestes, operando nas almas sentimentos de amor e fraternidade. Era isso que Jesus desejava, que todos pudessem entender que a palavra, a mensagem da Boa Nova, era a solução definitiva para os problemas do ser humano. O momento era oportuno, e então prosseguiu. Não pensem que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar, mas para cumprir a lei. Prestem atenção na Boa Nova, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem nenhum i ou tio, jamais mudará na lei, até que tudo se cumpra. Complacente com as dificuldades de entendimento de muitos, o mestre fazia breves intervalos. Aquele que violar um desses mandamentos, mesmo que entre os menores, e assim ensinar os homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Entretanto, aquele que observar os mandamentos, e assim ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se vossa justiça não for melhor que a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Ouviste o que foi dito pelos antigos: não matarás. Tirar a vida de alguém é considerado falta gravíssima aos olhos de Deus, e quem o fizer será julgado por isso. Mas vos digo mais: todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão, que proferir insulto contra seu irmão, que chamar seu irmão de louco, estará sujeito ao julgamento do tribunal e ao inferno do fogo. Dessa forma, de nada adianta trazer ao altar sua oferta, se teu irmão tem algo contra ti. Deixa perante o altar tua oferta e concilia-te com teu irmão. Só então faça tua oferta. Esta será a mais agradável aos olhos de Deus. Aquelas palavras penetravam nos corações como água penetra em terra ressequida. Concilia-te com seus inimigos e perdoa seus adversários enquanto estás no mesmo caminho. Se ocorrer que um inimigo venha a morrer com sentimentos de ódio, esse sentimento de ódio se estenderá por outras vidas, em que ficarás imantado ao inimigo pelos elos do rancor e do ressentimento. Ele então te entregará ao juiz, que determinará o oficial de justiça para que sejas recolhido à prisão. Em verdade vos digo que o espírito jamais se libertará da prisão dos sentimentos do ódio, até que pague o último centavo devido, por meio do exercício do perdão e do amor. Jesus pregava uma filosofia de boa conduta para que as criaturas pudessem levar uma vida de paz. Sabia que era necessário falar de detalhes do cotidiano para que o ser humano pudesse compreender por si mesmo a lei da harmonia. No entanto, sentia que precisava usar palavras fortes para destacar a importância dos ensinamentos e das advertências. Ouviste o que foi dito: não cometerás adultério. Eu vos digo mais: qualquer um que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já terá cometido adultério. Se teu olho te faz tropeçar, é melhor que o arranque de ti. Se tua mão é motivo de perdição, é melhor que a corte e a lance fora, pois é melhor perder um dos membros do corpo do que perder a alma. Pequeno intervalo se estabeleceu enquanto a multidão ouvia em silêncio. O mestre deu continuidade. Ouviram também o que foi dito aos antigos: não prestem falsos testemunhos, e não jurem em falso. Devem sempre cumprir com o Senhor rigorosamente a verdade. Não devem jamais jurar nem pelo céu, porque lá está o trono do Pai, nem pela terra, porque ela serve como estrado, nem por sua cabeça, porque não tem o poder de tornar sequer um fio de cabelo branco ou preto. Seja sempre verdadeiro nos compromissos com o Senhor e que seja sua palavra sim, sim, não, não. O que disso exceder não vem da parte de Deus. O divino amigo sabia que aquele povo necessitava de orientações em todos os sentidos da vida. Ainda imperava em muitos corações sentimentos de vingança e desforra provenientes das antigas leis, baseadas na pena de talião. Então, ainda disse: ouviram também o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo: não devem resistir ao mal. Quando alguém te ferir na face direita, oferece também a esquerda. Se alguém discutir contigo pedindo a túnica, dá também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, caminha com ele 2. Porque a lei do amor e do perdão sempre foi e será agradável aos olhos do Pai Altíssimo. Os antigos diziam: amarás o teu próximo e odiarás teus inimigos. Eu, porém, vos recomendo amar também seus inimigos e orar pelos que vos perseguem e caluniam. Agindo assim, virão a ser filhos dignos do Pai Celeste, que faz o sol brilhar para os bons e maus, e faz chover sobre os justos e injustos. Se amarem apenas aqueles que vos amam, que mérito há nisso? Porventura não fazem o mesmo os publicanos, os cobradores de impostos, as pessoas de má vida? Busquem a humildade no coração, não desprezem os irmãos menos favorecidos.
Porque se saudarem somente os vossos irmãos e aqueles que considerais importantes, o que fazeis demais? Portanto, vos recomendo: buscai a humildade e a simplicidade da alma, e procurem ser perfeitos, como perfeito é o Pai que está nos céus. Jesus aconselhava as criaturas a se esforçar no desenvolvimento dos valores da alma, consciente de que cada um de nós é uma centelha divina originada do próprio Criador. Por esse motivo, a recomendação para buscarmos a perfeição, que é o objetivo de todo o espírito em sua trajetória evolutiva. Eu vos digo que não deveis alardear nossa justiça diante dos homens com a finalidade de se mostrarem e serem vistos, pois desta forma se perderá o valor diante de Deus e não recebereis a recompensa. Quando, pois, estender a mão para auxiliar um irmão mais necessitado, não toque trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Quando praticar algum ato de caridade, que esta seja de forma tão despretensiosa e natural que sua mão esquerda não saiba o que fez a direita, e seu gesto fique em segredo. O Pai Eterno que tudo vê te dará a verdadeira recompensa. Aquela era uma tarde gloriosa. As caravanas divinas envolviam a multidão em luz e amor que irradiava do alto e do próprio Cristo. Aquelas pessoas, atentamente, bebiam os ensinamentos proferidos por Jesus, que, à semelhança de um irmão compassivo, compreendia as dificuldades de seus irmãos menores, carentes de entendimento. Por essa razão, falava com amor e simplicidade. E quando fizerem orações, busquem conversar com Deus na sinceridade dos sentimentos mais profundos. A oração é um ato divino em que nos ligamos ao Pai Eterno. Por esse motivo, precisa ser um momento de profunda reflexão. Não façam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas, nas ruas e nas praças, para serem vistos por todos. Quando for orar, vá para algum local isolado e silencioso, ou entra no seu quarto e fecha a porta. Fique em sintonia com o Pai Eterno e abra seu coração, porque o Pai sabe tudo o que está em segredo. Se a sua oração for verdadeira, receberá o auxílio, na medida do seu merecimento, pela misericórdia divina. Não se assemelhe àqueles que imaginam que, por falar muito e utilizar belas palavras, serão atendidos pelo Pai, uma vez que palavras vazias de afeto são inúteis, não encontram nenhuma afinidade mental com Deus. E Jesus disse mais: Iniciem cada dia com sentimento de alegria e gratidão ao Pai Eterno, porque cada dia é uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Orem sempre agradecendo pela dádiva da vida. Assim, Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Vivam contentes e não se preocupem em acumular bens que a traça corrói. A ferrugem consome e os ladrões roubam. Busquem desenvolver os tesouros do coração, as virtudes da alma, a paciência, a humildade e a caridade. Porque com essas virtudes, juntareis verdadeiros tesouros nos céus, onde a traça não corrói, a ferrugem não consome e os ladrões não roubam. Porque onde está o tesouro, aí também estará teu coração e tua alma. Os olhos são espelhos da alma, e eles refletem o que vai no fundo do seu coração. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo será revestido em luz. Entretanto, se teus olhos forem maus, teu corpo estará envolto em trevas. O sol já declinava em direção ao poente, e o mestre desejava estender o máximo os divinos ensinamentos daquele dia de luz para a humanidade. Procurem sempre a honestidade, tanto na vida material quanto espiritual. Ninguém pode servir ao mesmo tempo a dois senhores. Servirá a um e aborrecerá a outro. Amará um e desprezará o outro. Assim também é a relação ao Pai Celeste. Não é possível servir a Deus e ao mesmo tempo ter apego às riquezas e ao poder, porque o Senhor é eterno e o poder do mundo é passageiro. Por isso vos digo, se confiam verdadeiramente no Pai Celeste, não andem preocupados com o amanhã, porque amanhã a Deus pertence. Não fiquem preocupados com o que precisam comer e beber, nem com as vestimentas. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Olhem as aves do céu. Elas não plantam e não colhem. Entretanto, o Senhor jamais permitiu que faltasse o alimento para elas. Olhem os lírios do campo. Os lírios do campo não tecem nem fiam, entretanto nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, teve vestes mais belas. Por mais preocupado e ansioso que esteja, ninguém é capaz de aumentar 1 milímetro sequer da própria estatura durante o transcurso da vida. Vós não valeis mais do que as aves do céu e os lírios do campo? Portanto, não andem inquietos em preocupações com o amanhã, dizendo: o que comeremos? O
O que beberemos? O que vestiremos? Eu vos digo: tende fé em Deus e buscai primeiramente o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas serão dadas em acréscimo. A vida é um presente precioso que o Senhor concedeu. Portanto, vivam cada dia alegremente, porque o futuro a Deus pertence, e a cada dia basta seu mal. Mais um intervalo se fez, calculado por Jesus para que a multidão pudesse assimilar as palavras. Em seguida, falou desse modo: Livrem vossos corações da pior prisão do mundo, o rancor, a mágoa, o ódio. Não julguem vossos irmãos para também não serem julgados. Em verdade vos digo, sejam piedosos e complacentes, pois da mesma forma que julgarem, também serão julgados. Com a mesma medida que medirem, também serão medidos. As criaturas costumam ser condescendentes com as próprias faltas e intolerantes com as faltas alheias. Sempre nos detemos observar o cisco no olho de nosso irmão, e não vemos a trave em nosso olho. Não sejamos hipócritas. Vamos primeiro cuidar de nossos problemas, de nossos defeitos, buscar a melhoria íntima por meio da humildade e da simplicidade do espírito. Dessa forma, seremos mais tolerantes com as falhas de nossos irmãos. Tenham respeito em relação à palavra e não atirem pérolas aos porcos, porque os porcos não conhecem o valor da pérola. Pensarão que é simplesmente milho e tentarão comê-las e pisá-las sem dar o devido valor. Quando sentirem dificuldades, não se entreguem ao desespero. Confiem no Pai que estás nos céus e o busquem na oração sincera, porque ao buscarem a ajuda de Deus com a verdadeira fé, tudo o que pedirem será dado. Tudo o que buscarem será encontrado, toda a porta na qual baterem será aberta. Todo aquele que com fé e confiança pede ao Criador, recebe o que busca. Qual de vocês, sendo pais, dá uma pedra se o filho pede pão? Ou dá uma cobra se ele pede um peixe? Ora, se vós, que ainda sois imperfeitos, sabem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais o Pai que estás nos céus, ele dará boas coisas àqueles que pedirem com justiça. Vivam, pois, com justiça no coração, e façam aos outros aquilo que gostariam que fizessem a vós, porque assim recomendam as leis e os profetas. Os ensinamentos eram muitos, mas o divino amigo, paciente, dava tempo de assimilação a todos, enquanto os benfeitores espirituais operavam em cada alma. Durante a vida haverá muitas situações de dificuldade. Haverá encruzilhadas e caminhos a seguir. Porém vos recomendo: cuidado com as portas largas, porque as portas largas e as facilidades indevidas levam à perdição. Infelizmente, muitos ainda preferem as facilidades dos caminhos escusos e desonestos. Entretanto, as virtudes, a honestidade e a honradez são portas estreitas que exigirão lutas e dificuldades. Estas aprimoram o valor do espírito e conduzem à salvação. Ainda são poucos aqueles que buscam a porta estreita da vida. A vida é uma grande escola onde cada dia é a oportunidade valiosa de aprender. Portanto, alerto. Tenham cautela a respeito dos falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos vorazes. Quando houver dúvidas, olhai atentamente, pois pelos frutos conhecereis a árvore. Colhem-se porventura uvas em espinheiros ou figos em rochedos. Assim, podem ficar tranquilos, pois toda árvore que é boa produz bons frutos, enquanto a árvore má produz maus frutos. Digo ainda mais: toda árvore má será cortada e lançada ao fogo. Sejam, pois, fiéis aos ensinamentos e à palavra, e tudo o que fizerem, façam com sinceridade e amor genuíno, pois não bastam simplesmente orações e belas palavras quando o coração está ressecado e endurecido em sentimentos. Nem todo aquele que bate no peito e grita: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que fizer a vontade do meu Pai. Digo ainda que chegará o dia em que reclamarão dizendo: Senhor, Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios e em teu nome fizemos milagres. E direi em verdade: não conheço a vós, separem-se de mim porque praticaram pecados. Ouçam, pois, minhas palavras e pratiquem meus ensinamentos. Todo aquele que age assim se assemelha ao homem prudente que edificou sua morada sobre a rocha firme. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos das tribulações e houve todo o tipo de adversidades. Mas a casa não caiu nem se abalou, porque fora edificada sobre a base firme. Em verdade vos digo que todo aquele que ouve minha palavra e não pratica será como um homem insensato que construiu sua casa sobre a areia e, quando vieram as tempestades, as inundações e os ventos que sopram com ímpeto, ela então desabou, sendo grande sua ruína. Jesus havia concluído o Sermão da Montanha, e seus ensinamentos ficaram para sempre guardados naqueles corações, repletos de esperança e alegria. O divino amigo encontrava-se intensamente envolvido pela missão de transmitir tudo aquilo. Com os olhos úmidos, analisava a multidão que permanecia ali, maravilhada com a palestra.
Sua aura se estendia além do horizonte visível, abraçando todas as criaturas que se encontravam naquela sintonia. Algo desconhecido era experimentado pelos ouvintes. O que ele dizia era diferente, traduzia afeição e intensa alegria. O povo exultava porque, diferente das pregações dos escribas, os ensinamentos recentes tinham autoridade. O sol declinava no horizonte. As estrelas não tardariam a brilhar na abóbada celeste, como um divino manto cravejado de diamantes refulgentes. Mais de 2000 anos se passaram, e ainda hoje é possível ouvir o eco das palavras articuladas com tanta emoção naquela sagrada e inesquecível tarde, em que o amor personificado na figura no Divino Amigo se fez presente para o ser humano sedento de luz. Produção e edição: Felipe Santos, discípulo do Divino Mestre Jesus.